Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema Jesus e os saduceus, ressurreição e reencarnação. Nós vamos explicar sobre ressurreição, reencarnação e vamos ler um texto bíblico que fala sobre essas coisas. Mostra onde Jesus fala sobre a reencarnação, né? E sobre a ressurreição dos mortos. Vamos entender, gente, que o povo daquela época, daquela cultura onde Jesus nasceu, eles acreditavam na ressurreição. O que é ressurreição? O que significa a palavra ressurreição? Ressurreição vem de ressurgir. Então, eles acreditavam que o ser, que a alma, ela ressurgia. Ela morria e voltava. Eles não sabiam qual era o processo, os detalhes do processo de como acontecia isso. Mas eles acreditavam sim no ressurgir da alma. Então, existe algumas situações onde se encaixa a ressurreição, né? Significa ressurgir, voltar no próprio corpo, tá? Ou ressurgir do lado de lá, por exemplo, continuar a vida. Se vocês veem, procurarem no dicionário o significado da palavra ressurreição, vai estar lá que é a continuação da vida. Então significa que a alma, por exemplo, eu morri, agora ressurjo do lado de lá, no plano espiritual. Então eu ressurgi. Mas também eu posso ressurgir do lado de cá, reencarnar. Para ficar mais fácil, né, Allan Kardec trouxe a palavra reencarnação, para poder diferenciar uma coisa da outra. Ele trouxe a palavra reencarnação. Então, na Bíblia, vocês não vão encontrar a palavra reencarnação. Vocês vão encontrar a palavra ressurreição. Mas, basicamente, aquele povo tinha a mesma ideia. Ou seja, era o ressurgir da alma. É a continuação da vida, né? Então, essa é a diferença da palavra ressurreição e reencarnação. E existe um texto bíblico, né, onde os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, eles questionam Jesus a respeito da ressurreição. E Jesus explica a eles essa questão tanto de reencarnação quanto de ressurreição, quanto de continuação da própria vida. E nós vamos ler isso agora na Bíblia, em Mateus 22, 22. Então, deixa eu pegar aqui a leitura. Mateus 22, 23, desculpem. Então, Mateus 22, 23. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram. Então, os saduceus chegaram, né? Eles não acreditavam na ressurreição da alma. Os saduceus era o povo que não acreditava que a alma ressurgia, que a alma continuava. Tá? Eles não acreditavam nisso. Então eles interrogaram Jesus, dizendo assim: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. O que isso significa? Naquela época, naquela cultura, por exemplo, uma pessoa tem
a sua mulher, um homem tem a sua mulher, eu tenho a minha mulher. Eu morri. Minha mulher passa a ser responsabilidade do meu irmão, que vai cuidar dela, que vai prover para ela. Então essa é a cultura daquele povo naquela época. Eu não sei se ainda é assim, mas essa é a cultura naquela época. Então Moisés instituiu isso, né? Se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, eles criaram uma história para interrogar Jesus, né? Então, eles continuando aqui, no verso 25. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o sétimo. Então, eles interrogaram Jesus com uma história, dizendo assim, havia 7 irmãos, né? Um morreu e deixou para o outro irmão. Deixou a mulher para o outro irmão. Os 7 morreram, tá? Os 7 morreram. Essa foi a história que eles criaram. Por fim, depois que os 7 morreram, morreu também a mulher. Entende? Aí eles perguntam para Jesus, portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Então a pergunta deles é o seguinte, ora, a mulher casou, ela foi propriedade, né, entre aspas, ela foi propriedade dos 7 irmãos. Então, no dia da ressurreição, quando a alma ressurgir, de quem será essa mulher? Já que todos a possuíram. Então, essa foi a pergunta deles a Jesus. Jesus, porém, respondendo, disse, errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. O que significa isso? Ele está falando de reencarnação, tá, gente? Ele está falando de quando a alma ressurgir, quando a alma voltar, vai voltar puro como os anjos de Deus no céu. Ora, é fácil de entender isso. Quando nós reencarnamos, quando nós voltamos, nós renascemos como bebês, como criancinhas, como bebezinhos, puros, totalmente puros. Tanto a mulher da história, quanto os 7 irmãos vão renascer puros como bebês. Entende? E como bebê, ninguém casa e ninguém se dá em casamento. Entende? Nesse sentido que Jesus está falando. Mas Jesus continua, né? Ele diz assim, acerca da ressurreição dos mortos, ou seja, continuar do lado de lá, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. O que isso quer dizer? Isso significa a ressurreição, o ressurgir do lado de lá. Significa que espiritualmente essas pessoas, Abraão, Isaac e Jacó, continuam vivos. Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Portanto, essa parte bíblica traz uma explicação para quem tem olhos de ver, né, ouvidos de ouvir,
para quem consegue entender. Então, essa parte bíblica, Mateus 22, 23 em diante, né, traz a explicação tanto da reencarnação, que hoje em dia nós entendemos com essa palavra, reencarnação, quanto da ressurreição dos mortos, ou seja, ressurgir do lado de lá. Entende? Então, foi explicado que na história que eles colocaram para Jesus, né, os 7 irmãos possuíram uma mulher e no dia da ressurreição ou reencarnação, todos nasceram como anjos do céu, anjos de Deus, puros, totalmente puros, né? Nasceram, renasceram como bebês, como criancinhas, onde não se casam e não se dão em casamento. E aí Jesus explica a ressurreição dos mortos, o renascer, o ressurgir do lado de lá, né? Dizendo que Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos, pois Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, querendo referenciar que eles continuam vivos somente que no plano espiritual. Então, espero que todos tenham gostado desse vídeo. Deixe seus likes, deixe seus comentários, né? Muito importante. Ativem o sininho, siga-nos, né? Muita paz a todos.